Aí a gente tem aqui o tal do Paulo Saf, que esse aqui eu vou botar na tela, só esse comentário aqui, porque isso aqui mostra o mal que o trato que a gente fez com a ditadura, que o Brasil deu ao fim da ditadura de 64, nos causou. Que é essa besteira aqui, tá? Tem um ditado que diz: é melhor ouvir certas coisas que ser surdo, é melhor ler isso do que não ser cego, né? Ou não saber ler. Eu prefiro a ditadura militar do que a ditadura da toga. O que esse cara, eu vou tratá-lo como um ser humano, né? Porque eu estou achando que é um bote, mas tudo bem. O que o Paulo está falando aí, grandes besteiras, uma das grandes atrocidades que alguém pode dizer. Né? Dizer que prefere qualquer coisa, a ditadura militar, a qualquer situação pós-ditadura de 64, é coisa de quem não conhece a ditadura de 64 ou coadunou com ela, ou é filho de quem coadunou com ela. Tá? Quem faz esse tipo de fala não respeita o Brasil, não respeita os brasileiros, não respeita o nosso povo, não respeita a nossa história. A ditadura civil-militar, eu costumo citar midiática, outros citam empresarial, civil, militar, midiática de 1964, assassinou, estuprou, violentou, esquartejou dezenas de milhares de pessoas neste país. Aquele período nos colocou à mercê de potências estrangeiras, essencialmente os Estados Unidos, numa lógica, num contexto, numa paranoia de Guerra Fria, tal qual a extrema-direita faz agora. Tenta repetir essa narrativa agora. Aquele período degringolou estruturas do país, estrutura educacional do país. A educação pública começou, o processo de sucateamento da educação pública brasileira começou na ditadura de 1964. Evidente que não foi de um dia para o outro, mas foi no período ditatorial que se abriu, de qualquer maneira, para o setor privado, o acesso à liberação para transformar a educação num negócio, sucateando as escolas públicas. Aí você vê muita gente falando o seguinte: no meu tempo, e o tempo da pessoa que está falando é o período da ditadura, a escola pública era melhor do que a particular. Naquele período, sim. Aquele período foi o início da esculhambação, foi o início da migração, onde os filhos das elites deixaram de estudar nas escolas públicas para ir para as escolas particulares, salvo o ensino superior, porque o ensino superior é muito caro. Então, o ensino superior ficou ainda para o Estado, mas eram os filhos das elites que iam estudar nas universidades públicas. Até hoje ainda é muito assim, né? A gente ainda tem muito essa coisa, apesar da expansão de programas de acesso promovidos pelos governos Lula e Dilma, pelos governos capitaneados pelo PT, com todos os problemas que esses programas tiveram e têm ainda. Então, quando esse cara fala isso, ele está deturpando a história brasileira. Foi o período da ditadura que deturpou a nossa lógica, ou melhor dizendo, deturpou não, aprofundou as mazelas da nossa estrutura de segurança pública, tornando as polícias ostensivas, no caso, as polícias militares, que se tornaram braços do regime autoritário, materializado por generais, em algo extremamente violento e antipovo, como nós temos até hoje as polícias militares brasileiras. Foi aquele período, inclusive, que acentuou a concentração dos meios de radiodifusão, dos meios de comunicação no país, que já eram, em boa medida, concentrados, evidentemente, mas como o país era maior, porque as distâncias eram mais difíceis de serem percorridas, a imprensa local ela tinha muito mais influência sobre a sua localidade do que tem hoje. E foi
esse regime que criou isso, que criou a Rede Globo, como nós conhecemos. Apesar da extrema-direita todo dia ficar esculhambando a Rede Globo, eles hoje só saíram da toca onde se fiaram após o fim da ditadura civil-militar midiática de 64, graças, em parte, em grande medida, pelo Grupo Globo de televisão, pela Rede Globo de televisão. A Rede Globo, para quem não sabe, ela tinha até então, até a ditadura lhe dar a superestrutura para se tornar uma potência televisiva, era uma rádio, ali, algumas rádios no Rio de Janeiro, e um jornal impresso. A ditadura burlou uma lei criada por ela própria, que não permitia a presença de capital estrangeiro no sistema de radiodifusão, mas permitiu que a Globo fizesse um acordo com a Time Warner. A Globo já surge a maior de todas. Quem nunca se perguntou, porque a imagem da Globo na TV ela parece mais limpa do que a das outras emissoras, né? Como se não tivesse menos ruído, porque é isso mesmo, ela tem menos ruído de imagem, porque ela transita numa faixa de transmissão sozinha, enquanto as outras emissoras transitam nas mesmas faixas. E faixa não é necessariamente o canal, não, tá, gente? Porque os canais são diferentes, né? Mas é a faixa de transmissão. Aí tem a ver com a altura de satélite, tem a ver com uma série de questões mais técnicas aí. Esse período que ele está falando aí nos deixou lacunas democráticas severas, para além das liberdades políticas. Esse período limou o país da consolidação, formação de uma cultura e educação políticas, de lideranças políticas. O Brasil ficou 21 anos sem poder debater democraticamente os seus rumos econômicos, os seus rumos políticos, os seus rumos sociais. O Brasil ficou 21 anos sem poder fazer isso. Nesse meio tempo, centenas, milhares de lideranças políticas deixaram de vir à tona. Alguns morreram alvo dos militares, outros sequer ousaram se expor, se manifestar, por causa do medo. Então, nós tivemos essa lacuna, e isso, inclusive, nos prejudica até hoje no nosso amadurecimento em torno do nosso debate político. Por isso que é muito fácil, pegou fácil essa coisa da extrema-direita, que é muito sob a orientação do Olavo de Carvalho, e que o diabo o tenha amarrado num pau de arara, dessa coisa da agressão o tempo todo, do agredir, do não debate, da fala fácil, da resposta fácil para situações complexas. Isso, inclusive, é fruto da deseducação política que nós tivemos ao longo de 21 anos, permitindo, inclusive, ou facilitando, melhor dizendo, permitindo não, mas facilitando a perpetuação de famílias nas estruturas de poder no Brasil. Todas essas estruturas de poder familiar que a gente tem no Brasil, ou pelo menos 99% delas, são estruturas de poder que foram base de sustentação da ditadura civil-militar midiática de 1964. Não é à toa que essas famílias, via de regra, possuem estações de televisão, estações de rádio e jornais em suas localidades. Não é à toa. Não é à toa. Então, foi esse período aí que distorceu o nosso debate político. Então, um sujeito desse dizer que prefere a ditadura militar à ditadura imaginária da toga, a ditadura imaginária da toga, se esse ser humano, cujo perfil chama-se Paulo Saf, for de fato um ser humano, eu não sei se eu tenho pena ou se eu tenho nojo dessa pessoa. Eu não sei se eu tenho pena ou nojo das pessoas que convivem com ele, partindo da hipótese, de duas hipóteses. A primeira hipótese, a primeira premissa, é que é um ser humano de verdade. E a segunda é que ele fala isso nos locais onde está e não somente fica sob a proteção de uma tela de celular ou de computador, seja lá qual for o aparelho eletrônico que ele esteja usando, né? Dizer uma coisa dessa. É não saber, inclusive, e isso é reflexo, inclusive, do período da ditadura que ele está defendendo aqui, o não entendimento do funcionamento do Estado brasileiro. Porque eu não estou falando só de figuras assim, com menos instrução
no sentido formal. A gente vê figuras que têm especializações, mestrados, doutorados, que não têm noção de como funciona o Estado brasileiro. Por que dizer que a gente vive uma ditadura da toga é não entender o papel do poder judiciário nesse rolê chamado três poderes, relação entre os três poderes. Esse é o papel do poder judiciário. Não estou dizendo que o poder judiciário é perfeito, livre de máculas, de erros, de que não erra. Ao contrário, erra e muito. Há muitos problemas no poder judiciário, seja de benefícios além do razoável, inclusive no comparativo entre servidores públicos, né? Seja inclusive no exercício das prerrogativas, das ações de muitos juízes. Tanto quanto esses problemas existem, tanto quanto no Ministério Público. Qualquer esfera do Ministério Público existe também. Debater esses problemas é salutar. A gente deve fazer isso. Só que fazer isso na conjuntura que nós temos agora é uma tarefa não tão simples, porque nós temos uma sociedade, consequentemente, uma representação dessa sociedade deseducada politicamente, deseducada democraticamente, deseducada no sentido da civilidade, do convívio em sociedade. Nós temos esse problema agora. E isso é fruto da ditadura que o tal Paulo Saf, seja ele bote ou seja um ser humano de verdade, mas que não tem coragem de mostrar o próprio rosto, talvez tenha vergonha das coisas que anda dizendo por aí, a ditadura, isso é reflexo da ditadura que ele defende, né? É uma pena que ainda existam pessoas que defendam essa besteira. É uma pena que existam pessoas que defendam essa besteira, esse período nefasto que a gente teve no país. Você defender um regime que baratas, insetos eram colocados nos órgãos sexuais de mulheres, sabe assim, isso fala muito mais do tipo de gente de quem defende essas coisas aí, né? Esse é o tipo de gente que não deveria conviver em sociedade. Volta para a caverna onde você estava, vai para a toca, se intoca. Esse tipo de gente é um pus de uma ferida não cicatrizada, que é a ditadura civil-militar. Tivemos a anistia em 79, foi aquele arrumado que se pôde fazer ali para tentar fazer com que exilados voltassem ao país, presos fossem libertados, etc. e tal. E essa lei precisa ser revista, porque tortura e ocultação de cadáver não pode ser crimes anistiáveis. Espero que a gente amadureça enquanto sociedade, para que a gente, inclusive, faça uma justiça de transição e puna perdoe a expressão, todo canalha que atuou naquilo ali, né? Mesmo pós-morte, que pelo menos sirva de registro. E que um dia a gente amadureça e que defender esse tipo de coisa seja como é na Alemanha a defesa do nazismo, seja crime, passível de cana, vá para a cadeia, para aprender que ditadura a gente não tem que defender, não, né? Na ditadura se prendia gente por qualquer coisa, por um corte de cabelo, por uma música que você estava ouvindo. E agora você vai ser preso porque está defendendo esse tipo de regime que vitimou dezenas de milhares de pessoas no país, indígenas, trabalhadores, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, jornalistas, padres, religiosos de todas as matrizes, enfim, gente que não tinha nada a ver, às vezes conhecia alguém em cana, todo tipo de coisa, tá? Então, o tal do Paulo Saf, e repito, não sei se é um bote, né, ou se é uma pessoa de verdade, sendo uma pessoa de verdade, é o tipo de gente que não devia existir.